Meus irmãos, graça e paz. Vamos para mais um tempo de testemunho de oração. Eu estou aqui com essa irmã tão querida, tão abençoada. Ela é a mãe das duas crianças que alguns dias atrás eu coloquei um vídeo aqui na oração da manhã, que é a Sara, que é o Gabriel, e eu louvo a Deus porque eu tenho a certeza que o testemunho dela de oração, de milagres, vai impactar a sua vida. Ela vai estar se apresentando e eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, com seus contatos e, é claro, se inscreva no canal no nome de Jesus. Minha irmã, fique à vontade. Eu gostaria que você estivesse aí se apresentando, né? Estamos aqui é a primeira igreja batista em Juína, na cidade de Juína, Mato Grosso, e ela vai se auto-apresentar e também vai contar aí o seu testemunho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Flávia, tenho 34 anos e moro em Juína, Mato Grosso. Bom, há 10 anos atrás eu me casei e eu não podia gerar um filho, né? E há exatamente 11 anos. E eu tinha muito desejo de ter o meu filho, né? E aí eu procurei um médico e pelos métodos naturais eu não conseguiria. E aí eu estava passando por um momento difícil, porque eu queria muito, né? E aquilo estava me frustrando muito. E aí começou aquela batalha. Todas as vezes que você não vem a regra, você tem que ir no médico, fazer o exame para poder passar o remédio para normalizar o seu organismo. E eu estava numa situação já que todo mundo do laboratório já me conhecia. E isso me doía muito, né? Porque eu queria muito um filho. Na época eu não era crente, não era evangélica. E eu morava em Nova Mamoré, em Rondônia. E nessa época, o meu marido trabalhava numa casa agropecuária, a gente era recém-casados, né? Isso foi em 2009, né? De 2009 para 2008. E aí eu estava passando um momento difícil, que eu queria muito, 2009 para 2010. Eu queria muito um filho, e aí ele também queria, e aí não vinha essa criança, e isso nos frustrava muito. E logo para baixo, na rua de baixo da minha casa, tinha uma senhora, a Dona Maria. Eu passava ali, ela fez amizade comigo e ela começou a me convidar, né, para ir à igreja dela. E algumas vezes eu desconversei. E eu confesso aos irmãos que, na medida do tempo, as minhas esperanças já tinham sido frustradas, né? Tipo, pelas minhas forças já não dava. Então eu pensei, eu vou lá, porque do jeito que tá, pior não vai ficar. E eu comecei a ir com essa irmã, né? E na época tinha um pastor muito abençoado, o pastor Osias. E aí a palavra foi falando comigo, sabe? E eu fui me sentindo em casa. E aí eu fui uma vez, eu fui 2 vezes, eu fui 3 vezes. E eu contei a essa irmã o desejo que eu tinha de ter filhos, né? O desejo que eu tinha de ser mãe, de gerar uma criança, de construir uma família. E aí, quando isso não aconteceu, nós casamos, isso não aconteceu, eu fiquei frustrada, né? Tanto eu e meu marido. E ela disse para mim assim, não, então nós vamos começar a fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha, porque Deus pode fazer. E lá e outra eu fui, né? Pensei, eu já tentei de todo jeito, então é por aqui agora, se não der também. E aí nós começamos uma campanha de oração, e eu lembro que estávamos só nós na igreja, né? E essa irmã foi uma benção na minha vida, essa irmã Maria. Todos os dias eu chegava lá 4 horas da manhã, ela já estava com o templo todo iluminado e de joelho me esperando. E nós continuamos com a campanha. Quando foi dia 17 de dezembro de 2009, no encerramento da campanha, né, o Senhor disse para mim que eu teria um filho, que Ele me daria um filho.
E eu recém-convertida, sabe, meio descrente, aquilo me apavorou, né? Quando algo falou ao meu ouvido, eu abri o meu olho e só tinha nós mulheres, acho que tinha as 4 mulheres no templo. E aí eu fechei de novo, tornou a falar no meu ouvido. Quando falou, eu falei, Senhor, eu tomo posse, em nome de Jesus. Quando foi dia 10 de janeiro de 2010, eu fiz o teste, estava grávida do meu filho. Para honra e glória do nome do Senhor, eu gerei ele perfeito, né? Deus falou comigo algumas outras vezes, né? Que eu pedi a Deus que me preparasse, né? Para a dor do parto, que é um momento difícil, embora eu queria muito aquela criança, né? E um dia eu olhando a Bíblia, Deus disse para mim que antes que viria as dores do parto, daria luz ao menino. E eu queria tanto um filho. Eu queria demais um menino. E aí eu não estava nem de 6 meses. Quando ele disse isso para mim, eu tive certeza que seria um filho, que seria um menino. Então eu fui na loja e comprei tudo azul. Meu marido falou, você é doido, e agora se vai menino? Eu falei, não, Deus falou para mim que é um menino, então... E realmente, para honra e glória do nome do Senhor, veio meu filho Gabriel. Gestei ele normal, foi bênção na minha vida. Deus preparou, que eu não tinha passagem mesmo, foi cesárea e foi bênção. E com 2 anos que eu tinha o Gabriel, eu chamava a Sara pelo nome. Senhor, me manda a Sara. Senhor, me manda a Sara. E quando eu engravidei da Sara, a mesma forma, eu fui lá e comprei tudo rosa. Porque a gente fazia ultrassom, ela fechava a perna e não via. Mas a gestação da Sara foi muito diferente, porque foi uma gestação complicada do começo até o final. Eu tive diabetes gestacional, eu tive hipertensão, tudo que tinha para dar de ruim nessa gestação deu. E, inclusive a Sara é de 8 meses. Quando eu arruinei para ganhar a Sara, eu tive que sair, na época eu morava em Brasnorte, né, Mato Grosso. Eu tive que sair às pressas, tomar uma injeção para amadurecer o pulmão e ir para Tangará da Serra, porque o meu médico era de lá, né? E quando eu cheguei lá, o meu médico disse para mim assim, na lata, ele é muito amigo nosso, assim, muito conhecido, ele disse para nós, Dr. Reinaldo, disse para nós, olha, a Sara não tem maturidade nenhuma para nascer. Que eu fui para ter o bebê e laquear, né? Já para... Porque daí Deus faz a bênção, né? Te dá um útero fértil. E aí, eu falar igual, combinado com Deus era 2. Então, eu falei, não, eu tenho certeza que... E aí a gente foi eu fui pra ter o bebê e laquear, né? E quando eu cheguei lá, ele disse pra mim, não, o filho que você tem é o Gabriel. Então, a Sara, ela vai nascer de imediato, ela vai pra UTI, porque ela não tem maturidade nenhuma para nascer. E aí ele me segurou, acho que uns 4 dias até eu completar os 9 meses, que eu não estava, de 8 meses, que eu não tinha 8 meses completo. E aí quando chegou o dia da cirurgia, eu estava no quarto clamando a Deus, falando com Deus, só Deus e eu. E aí naquele momento, Deus, eu com os olhos fechados, Deus me mostrou um bebê todo cheio de voltinhas, assim, sabe? E aquele bebê deu um eco assim, grande dentro do quarto. E eu abri o meu olho assim, sabe, parecia que tinha gritado no meu ouvido. Eu falei, Senhor, eu tomo posse, Pai, porque o Senhor não dá nada com defeito. Então, se o Senhor me trouxe até aqui com esse bebê que o Senhor me deu, então, eu não sei se é pulmão, o Senhor vai colocar outro no lugar, eu não sei qual é a deficiência que esse bebê tem, né? Porque o médico disse que ele não tem expectativa de vida, mas eu vou sair daqui, Pai, para honra e glória do seu nome, com a minha filha no braço. Eu creio. E aí ele veio, né, a gente foi pro centro cirúrgico, ele disse pra mim, olha, do jeitinho que a gente combinou, tá? Ela vai nascer, você vai ver ela, hoje ela vai passar aqui à noite na incubadora, mas amanhã cedo a vaga ficaria disponível, né, no outro dia de manhã. Mas ele falava e eu repreendia dentro de mim, Senhor, eu te repreendi em nome de Jesus, eu creio, Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. E aí ela nasceu, ela gritou igualzinho aquele bebê gritou dentro do quarto. Aí trouxe, eu não vi ela assim, o corpinho, né? Porque trouxeram já enroladinha, eu vi ela. Daí ele disse pra mim assim, ó, do jeitinho que nós combinamos, ela vai passar a noite aqui, amanhã ela vai poder ir. E eu percebi assim que estava demorando muito ir pro quarto. Porque do Gabriel eu entrei 11 horas, quando foi 11h30 eu estava no quarto com ele. E aí eu vi que tinha alguma coisa errada, e subia a perna, descia a perna, subia. Mas você tá tão assim, né, que você não percebe.
e a equipe muito, muito abençoada, sabe? Gente muito boa ali comigo. E aí eu fui pro quarto. Aí tava eu e minha mãe. E aí eu falei pra minha mãe assim, passada acho que uma meia hora depois, eu falei, enxuga meu pescoço que eu tô toda suada. Quando ela olhou, eu tinha sangue até no cabelo. Aí quando isso aconteceu, ela chamou a enfermeira veio, limpou e dobrou um lençol e colocou. E aí ficou. Aí daqui a pouco, de novo. E aí quando começou, eu sentia passar na parte íntima, passava tipo uma bola e fazia assim, sabe? Como se corrente água. E aí ele veio, o médico, daí ele viu e eu tava tendo hemorragia. Daí ele falou pra mim assim, ó, eu vou contrair o seu abdômen porque o seu útero precisa contrair, porque você tá tendo hemorragia. E puxava pra fora aquele sangue talhado. E aquilo doía tanto que, nossa, eu falava pra ele, pelo amor de Deus, para que tá doendo demais. E aí aquilo começou a não doer mais. E eu vi que tinha alguma coisa errada, porque quando eu olhei no rosto dele, eu não via definição da face. Entende? Só. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. E ele me chacoalhava, que ele não doía mais tanto, e um frio, um sono. Ele dizia pra mim, não dorme, acorda, vamos conversar. E aquilo começou, a voz dele cada vez mais distante de mim, cada vez mais distante. E aí eu lembro assim, aquele cansaço, e eu pensei assim, ai, vou dormir, porque eu não aguento mais. Um frio, um escuro assim, sabe aquela sensação? E eu lembro que a última coisa que deu tempo de eu pensar, eu disse assim pro Senhor, Senhor, há 2 anos atrás, eu queria tanto filho, porque eu não podia gerar. E o Senhor me deu, né? Hoje ele está lá fora com o pai, chorando que era na mãe, e a minha filha está desenganada. E o médico disse que vai morrer. Então, se o Senhor tiver misericórdia de mim agora, o Senhor faça comigo como fez com a mulher do fluxo de sangue. E a única coisa que eu lembro, assim, irmão, que deu tempo de falar. E de repente deu aquele apagão como se você desligasse o interruptor de energia. E parece assim, sabe aquela impressão que você está por cima? E dava a impressão que eu estava assim no canto do quarto, assim. E eu vi ele balançar, me balançar lá embaixo, me balançar e nada. E ele falando, e eu vendo assim, a sensação de ver aquela situação toda. E de repente, algo muito quente encostou no dedo do meio da mão. E veio tomando conta dos outros dedos, e veio na mão, e veio, quando veio na perna, quando veio na minha cintura, assim, parece que fez, sabe, aquela sensação, é algo diferente, eu nunca vivi isso. E cortou na hora a imagem. Ele já estava pronto para levar para o centro cirúrgico, porque não tinha mais o que fazer, né? E aí cessou na hora, cortou. E aí minha mãe estava comigo, né? Minha mãe também lá desesperada. E aí eu passei aquela noite, aí cortou, a médica, as enfermeiras vieram e me limparam e tal. E aí eu fiquei em observação aquela noite. E eu colocava minha mãe para ir lá ver ela, né? Que parece que eu fiquei assim que eu escutava ela chorar. E aí eu orei ao Senhor, dormi aquela noite, passei a noite, né? Aquela noite. E aí quando foi de manhã, acho que eram umas 8 horas, eu levantei, tomei um banho. E quando foi umas 8 horas, assim, bateram na nossa porta. Eu estava no apartamento. E aí ele disse assim pra mim, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. E quando ele falou assim, eu já comecei a chorar, né? Porque eu tinha pedido aquela noite, né? Que o Senhor visitasse meu bebê. Que se fosse coração, se fosse pulmão, onde tivesse o impedimento, né? Que fizesse com que ela viesse morrer, que Deus se repreendesse naquele momento. E ele entrou com ela. Ela era pequenininha assim, bem pequenininha, pesava 2 quilos. E estava cheia de aparelho, o pé, irmão, era desse tamanhozinho. E encheu cheia de aparelho, assim que eu não tinha coragem de pegar ela, de tão pequenininha. E ele disse pra mim assim, olha, a Sara tá bem, se perder a veinha não tem problema, é só para terminar de tomar um remedinho, a glicose dela tá normal. E ela tá com fome. Irmão, eu chorava com ela no colo, porque eles me falaram que a minha filha era morta, né? E naquele dia Deus restituiu 2 milagres grandiosos na minha vida. Quem sabe se eu não tivesse clamado ao meu Deus, eu tinha morrido, né? E em sequência ela também morreria, né? Então,
Deus é maravilhoso, poderoso. E quando você crê, Deus pode fazer coisas, e usa pessoas, porque quando eu engravidei da Sara, eu orava a Deus para que Deus mandasse a Sara. E na época eu trabalhava no mercado, e a açougueira do mercado era uma pastora, que tinha que trabalhar porque o ministério não se mantinha ainda. E ela disse para mim assim, eu tive um sonho com você, e é uma menina. Então eu tinha certeza que era a Sara. Então, Deus é grande. Eu quero dizer para você que às vezes também pode estar passando por um momento difícil. Às vezes você quer, é um filho que você quer gerar, ou qualquer outra bênção que você quer que Deus gere na sua vida, Deus pode fazer. Ele é o mesmo de antes, é o mesmo de hoje. Ele fez no passado e ele faz hoje, né? Como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua e na de todo aquele que acreditar. Porque você precisa confiar. É só isso que você precisa fazer. Confiar que o nosso Deus, ele pode curar, ele pode restituir, ele pode fazer da sua vida de um vale de ossos secos bênção. Ele pode fazer um manancial verdejante. Ele pode fazer uma fonte de água viva na sua vida. Então creia, como eu criei, que Deus podia fazer. E tantos outros milagres, outras bênçãos que Deus fez na minha vida. Então, para você, irmão, que às vezes está passando por um momento difícil, uma luta, uma depressão, algo que você perdeu, e Deus pode restituir de novo, se assim for da vontade de Deus, né? Porque nós às vezes perdemos algo que não é nosso. Verdade. Né? Então, Deus sabe todas as coisas. Eu quero agradecer ao irmão Ademir por me dar essa oportunidade, né? Porque às vezes, como Deus fez na minha vida, às vezes não, eu tenho certeza, como Deus fez na minha vida, às vezes tem alguém aí que está precisando saber que Deus faz milagre, que Deus cura, que Deus restitui, que Deus transforma, que Deus ressuscita. Da mesma forma que Ele abate, Ele também dá vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço a Deus pela sua disponibilidade, viu, Babi? Imagina. Em estar aqui contando esse testemunho. E é incrível, né? Deus age, né, em resposta à oração. E este é o propósito de Deus. A gente sabe muito bem que os planos do Senhor não vão se frustrar. Então, aquilo que Deus tem para você, Deus tem para mim, né, Deus tem para nós, vai se cumprir. Mas é importante que a gente venha orar, esperar no Senhor, clamar e, na graça de Deus, crer que Ele vai fazer grandes coisas em nosso favor. Então, continue clamando no nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. E se você, né, está frustrado ou frustrada em relação à gestação, né, e você gostaria tanto de ter um filho ou uma filha, eu gostaria de terminar esse momento e vou até pedir para a Babi aqui estar orando em seu favor. Você falou, você deixou bem clara aí essa palavrinha, né? Frustração. Eu imagino que existem muitos casais que estão vivendo este vazio, essa frustração, né, de não poderem terem filhos. É um drama, né? Só para quem passou ou está passando sabe a dor, o drama que né, estar ali casados, mas não podem ter filhos. É uma falta muito grande. Talvez essa seja a sua realidade. E vamos colocar isso na mão do Senhor e vamos entender o seguinte: se Ele tiver um plano, um propósito para que você tenha filhos, vai se cumprir em nome de Jesus. Né? Você crê? Então vou pedir para a nossa querida irmã encerrar esse momento de testemunho, orando aí em seu favor. Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te apresento a cada um que está nos vendo, Pai, nos ouvindo. Jesus, que o Senhor possa entrar em cada lar, Pai, em cada casa, Senhor. Jesus, em escritórios, em táxi. Pai, aonde estiver nos ouvindo, que o Senhor possa fazer a obra, Pai, através dessa live, desse vídeo, Pai. Jesus, que o Senhor entre com providência. Senhor, nós não sabemos qual é o problema na vida dessa pessoa que está nos vendo do outro lado. Senhor, todos nós temos sonhos e queremos realizá-los, Pai. Gesta, Senhor, na vida de cada um, Jesus. Gera, Pai. Gera o sonho de ter filho. Gera o sonho de ser liberto, Pai. Gera o sonho de ser salvo, de ser curado, de ser restituído, de ser transformado, Pai. Jesus, nós não sabemos, mas Tu sabes todas as coisas, pois Tu és o Deus que nos criou. Tu sabes, Senhor, o que nós precisamos ainda antes mesmo de nós falarmos, Pai.
Jesus, e nesse dia dos pais, eu quero que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que é pai de forma natural, que é pai porque adotou, porque é pai porque cuida de alguém, Jesus. Pai, porque Tu és o nosso Pai. E nós sabemos que ainda antes da nossa mãe, Tu já eras o nosso Pai. Então, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Derrame, Senhor, milagres, Senhor, na vida de todos. Pai, que o Senhor possa alcançar a cada lugar, Pai. Que a escuridão esteja ainda oprimindo, Senhor, que a Sua luz se invada, Pai. E o Seu milagre aconteça. Pai, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado, Pai, pois Tu és o único digno de honra e de glória. Saiba que Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Deus pode restituir tudo aquilo que já se foi. Ele pode trazer de volta, se assim for da vontade do Senhor. Ele pode fazer dos vales de ossos secos restauração. Ele pode dar vida, Ele pode dar saúde, Ele pode curar, Ele pode restaurar lares que estão destruídos, casamentos que estão destruídos, filhos que estão no mundo das drogas. Deus pode trazer de volta. Aquele filho que está perdido, Ele pode trazer como Ele trouxe o filho pródigo de novo. O nosso Deus é o Deus que restaura. O nosso Deus é o Deus do impossível. Porque o que você achar que você não pode, Ele pode. O que é difícil para você, para Deus não é. O que é impossível para você, para Deus é possível. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de Seu nome ser louvado, glorificado, exaltado. Que o Senhor saiba o quanto nós precisamos estar na Tua presença. Porque nós sabemos que o Senhor sem nós é Deus, mas nós sem o Senhor não somos nada. Nada, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que nós possamos ser canal, Jesus, de bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor possa fazer a obra, Senhor, na vida de outras pessoas, usando o irmão Demi, através desses vídeos. Que o Senhor possa capacitar, Senhor Jesus, abençoar esse ministério, fortalecer, Senhor, para que ele crie raiz e que ele dê bons frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a Deus por esse momento aqui de testemunho. Que o Senhor continue, Pai, abençoando, Pai, a vida da Babi, dos filhos, ó Pai, da Sara, do Gabriel, do esposo, Henrique. Abençoe essa família tão preciosa. E que em nome de Jesus, os Teus milagres continuem sobre a vida dela, sobre a família dela e também, a Deus, sobre essa vida que está nos assistindo neste exato momento na área familiar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Inscreva-se no canal e compartilhe esse testemunho em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Até mais.